Nesse vídeo eu explico a atividade 3, é uma atividade obrigatória para entrega até o dia 3 de agosto de 2023. O envio será explicado aqui, né, nesse vídeo de apresentação. O objetivo da atividade 3 é vocês elaborarem um mini projeto de mapeamento, considerando os itens que eu defino na página 2. Essa atividade, na verdade, é a elaboração apenas de um modelo mental para um projeto de mapeamento. Vou mostrar primeiro os quesitos que vocês devem incluir, né, no seu relatório. Primeiro, o objetivo geral do mapeamento, né, o porquê vocês estarem mapeando. A localização geográfica, eu peço tanto o retângulo envolvente quanto o nome da localidade. No retângulo envolvente, vocês podem assistir um passo a passo que está disponibilizado por meio desse link aqui, ou lá direto na página do curso, na parte 3. Tem lá também disponibilizado o PDF de como registrar o seu retângulo envolvente. O retângulo envolvente, ele delimita a área geográfica que vocês querem mapear, e além disso, vocês devem enviar também o nome da localidade. Para aqueles que são de fora do Brasil, vocês podem utilizar outras divisões político-administrativas que sejam próprias dos seus países, por exemplo, o distrito. Além disso, indicar também a duração temporal do mapeamento, né, nesse modelo mental de mapeamento. Dependendo do tema do mapeamento, seria um mapeamento de curto, médio ou longo prazo. Qual a necessidade do tempo em relação ao objetivo que vocês delimitaram no início. Os tipos de variáveis, se vocês vão usar variáveis que têm a natureza quantitativa, qualitativa, ou vão utilizar ambos os tipos de variáveis, e quais seriam essas variáveis. Voltando aqui no exemplo de mapear as árvores do parque, posso incluir uma variável que seja o nome da espécie de árvore. Se você não sabe o que é uma variável quantitativa, qualitativa, você tem que voltar lá na parte 1 do curso, onde eu explico. Fontes de dados adicionais, né? Além dos dados do OpenStreetMap, quais seriam os dados adicionais que eu poderia incluir nesse mapeamento? Lembrar que o OpenStreetMap ele utiliza a licença ODBL, que é uma licença de dados abertos, Open Data. Então, vocês precisam incluir aqui fontes de dados adicionais que sejam dados abertos. A dica é que normalmente os dados oficiais são dados abertos, a exceção são os dados sensíveis, né? Os dados sigilosos e sensíveis em relação a dados pessoais, pessoas físicas e jurídicas. Por exemplo, eu posso incluir as vias, né, presentes na localidade que eu vou mapear. Esse seria um dado adicional. Fluxograma de execução, né? Quais seriam as etapas do seu mapeamento, desde a escolha do tema até a elaboração do mapa final? Qual é o passo a passo do seu mapeamento que você precisa fazer até chegar na confecção final do mapa? Aqui, gente, não tem resposta errada ou certa, né? Esse é apenas um exercício mental para vocês começarem a raciocinar em termos de projeto de mapeamento. Em relação aos recursos disponíveis, né? Se vocês realizassem esse projeto de mapeamento hoje, quais seriam os recursos disponíveis? Recursos humanos e materiais. Você teria uma equipe, você é professor de uma universidade, tem uma equipe de alunos ou não. Você trabalha numa prefeitura, tem uma equipe lá também na secretaria ou não. Seria necessário utilizar aplicativos de campo, por exemplo, ou apenas o laptop e a conexão com a internet? Então, são questões que vocês devem pensar também, incluir no seu relatório. E, finalmente, o cronograma das etapas, né? Pensando nesse fluxograma de execução, que é a sequência das etapas para concluir o seu mapeamento. Em cada etapa, qual o tempo necessário, né? É uma previsão do tempo necessário para a realização de cada etapa, seguindo esse fluxograma de execução. Bom, esses seriam os itens do seu relatório. E como enviar os seus dados, né? Aqui, na primeira página, algumas recomendações importantes. Primeira coisa, elabore o seu rascunho de projeto em um documento texto, no seu computador mesmo. Então, pode ser
Microsoft Word, o OpenOffice, BROffice ou LibreOffice, ou qualquer outro editor de texto, pode ser até um Notepad. Considere os quesitos da lista, né, que eu mostrei para vocês, dessa página daqui. E aí, gente, vocês vão salvar esse documento no seu computador. Por quê? Porque nas etapas seguintes do curso, nas outras partes, tem um momento lá que eu peço para vocês retornarem nessa área geográfica que vocês escolheram nesse mini projeto de mapeamento. Tendo escrito esse documento texto, né, que é o seu mini projeto de mapeamento, a maior parte desses editores, eles têm um recurso que é exportar como PDF. Então, vocês vão exportar como PDF, tendo como nome do arquivo seu nome e sobrenome. Aqui eu dou um exemplo, Gabriel_Freitas.pdf. E enviar esse PDF pelo e-mail da secretaria do curso, que está aqui indicado o endereço certinho. Além disso, é importante que você utilize seu nome também no campo assunto para depois eu poder localizar o seu material lá. Além de enviar o PDF por e-mail, que eu vou deixar guardado lá como se fosse um backup, é necessário que vocês enviem os dados pelo formulário. Então aqui tem o link do formulário, nesse passo a passo, mas também tem lá na página do curso, na parte 3, tem um botãozinho azul que vocês podem clicar e acessar o formulário. O formulário praticamente é a reprodução desses itens daqui, não vai ter nenhuma dificuldade. Em relação à características gerais do seu projeto, é importante que você escolha uma pequena área de mapeamento para poder viabilizar os passos seguintes do curso, né? Como vocês vão trabalhar com alguns editores do OpenStreetMap, por exemplo, o JOSM, que é o editor Java, é necessário que vocês trabalhem uma pequena área de mapeamento. E aí pode surgir uma dúvida: o que seria uma pequena área de mapeamento? Seria mais ou menos 3, 4 quarteirões, né, próximo daquele ponto que você quer mapear. Vocês não terão dificuldade em escolher a área, porque eu deixei um passo a passo também sobre isso. É o passo a passo para escolher o retângulo envolvente. Então, seguindo lá o passo a passo, eu peço para vocês entrarem no principal portal do OpenStreetMap, que é o osm.org, e lá tem um passo a passo certinho para vocês conseguirem definir essa pequena área de mapeamento. Além disso, gente, escolher uma pequena área de mapeamento e, além disso, tentar pensar em variáveis que possam ser representadas com elementos que sejam pontos. Porque, como esse curso é introdutório, a gente vai trabalhar com pontos e linhas que lá na base do OpenStreetMap são definidos como Node e Way. Então, com Node e Way, que é o ponto e o caminho, eu consigo delimitar pontos, linhas e polígonos, né? Então, pensar daqueles pontos de interesse que eu incluí na parte 2 do curso, o ideal é que você siga o curso, né, na ordem certa, na ordem correta que está lá, parte 1, parte 2, parte 3, porque é um curso sequencial. Pensar nos elementos que possam ser mapeados por meio de pontos. No exemplo que eu dei aqui, já está incluso isso, né? Eu coloquei mapear as árvores de um parque, e as árvores podem ser mapeadas por meio de pontos. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois vai ser mais fácil vocês realizarem as atividades, né, nos editores, quando a gente retomar a sua área geográfica que você escolheu aqui no mini projeto de mapeamento. Então, agradeço a atenção e qualquer dúvida, por favor, envie um e-mail lá pelo grupo, o e-mail do grupo. Obrigada.